Fraterno abraço, paz e luz. Dia maravilhosamente chuveirento, gostoso para ficar em casa, ligar o fogão a lenha e ouvir lindas histórias com ensinamentos da sabedoria milenar trazida a nós por Paramahansa Yogananda. Havia nos contrafortes das montanhas himalaicas um bando cruel, liderado por um bandoleiro chamado Rakusha, que, além de fazer suas pilhagens, tinha requintes de crueldade. Por exemplo, passava nos locais e não só estuprava, matava e roubava, como também ainda destruía as casas, as plantações, os arrozais, as árvores, matava os animais, enfim. Uma alma tremendamente umbralina. Mas enfim, às vezes a humanidade cria, necessita, vibra neste padrão denso para poder acelerar seu próprio processo evolutório. É assim com o anjo da luz, o Lúcifer, que caiu aqui para nós justamente para espetar com o seu tridente, o seu forcado, na bunda para a gente poder dar os nossos pinotes evolutivos. É o aprendizado pelo rigor, pela dor, muitas vezes ainda necessário até atingirmos o aprendizado pelo amor. Então vamos à história. Rakusha resolveu saquear mais um desses pobres vilarejos na encosta margeada da planície, e assim que desceu, este impiedoso e desalmado bandoleiro, ao aproximar-se do vilarejo, descobriu que ele era lindamente ladeado por árvores frondosas que davam sombra aos seus viajores. E o que fez ele antes de chegar ao vilarejo? Mandou que se arrancasse todas as cascas e se cercasse dessas árvores para que eles não tivessem mais este conforto. Além do que, por puro prazer, foi eliminando todos os animais, pássaros e bichos silvestres ali da região, caçando, atirando, enfim. E ao chegar ao vilarejo, o que ele nota? Que para se adentrar na vila, era necessário passar por cima de uns tijolos grandes que estavam postos sob uma camada de lama para facilitar a entrada até a própria vila, né? E aí a intenção dele já foi tirar aqueles tijolos para dificultar, inclusive, o caminhar dos transeuntes ali do vilarejo futuro, que passariam por ali. Mas ele pensou que ele precisaria voltar, né? E iriam ter que utilizar esses tijolos com o seu bando, né, neste caminho de lama. Então ele resolveu deixar aquilo ali. E antes de se acercar do caminho, ele percebeu que alguns homens santos saíam de uma localidade ali e atravessaram utilizando esses tijolos e se embrenharam na mata. Bom, daí ele avançou por dentro do vilarejo, fez aquele saque, impiedosamente tacou fogo nas choupanas, saqueou, matou, enfim. E justamente na hora de ir embora, ele, com uma lança comprida que ele tinha, conforme ele ia deixando o caminho para trás, ele foi afundando aqueles tijolos na lama para deixar o caminho totalmente devastado. E assim era Rakusha. Porém, passou-se o tempo e um de seus bandoleiros, movido por cobiça maior, né? São as três coisas que nos atacam, né? A vaidade, o orgulho e o egoísmo, o matou para assumir o bando. E Rakusha foi conduzido, né, seu espírito, até as áreas mais infernais do umbral. Mas antes de chegar lá, como na tradição hindu se diz
que existe dois coptas, dois anjos com livros à sua direita das suas boas ações e à sua esquerda das suas más ações, para que não cometessem nenhuma injustiça antes de largá-lo nas profundezas infernais. Foram dar uma olhada nos registros para ver se havia alguma coisa boa que pudesse salvá-lo da ida até o mais profundo dos infernos. Com relação ao livro da esquerda de seus pecados, não havia mais espaço para se colocar, tendo até que se escrever nas margens do livro. Assim disse o anjo responsável. E quando perguntado ao anjo do livro das boas ações, ele disse: olha, eu já procurei aqui em todo o livro e não achei nada que pudesse beneficiá-lo. Daí, olhando com mais cuidado, ele falou: não, peraí, aqui nas páginas finais até que eu estou vendo que ele teve uma ação meio que indireta, mas teve uma ação de não tirar os tijolos de um caminho enlameado, mesmo que fosse usar em seu próprio benefício, mas que acabou beneficiando monges santos que por ali passaram. Então, por conta desta ação indireta, mas que beneficiou outras pessoas, embora não tenha sido a intenção direta dele, né, foi permitido a ele 2 horas antes de ser lançado no inferno, para se passar ou no próprio inferno ali, como ele quisesse, ou no paraíso. Então o que ele pediu? Ele pediu um touro alado ali do inferno, para ele cavalgar. E assim foi dado a ele. E assim que subiu em cima deste touro e tomou o comando dele, ele instou, ele provocou no touro uma ira, orientando o touro a começar a atacar todos que estavam ali nos portais do inferno e lá para dentro. E foi uma correria desabalada para todos os lados, aquele touro se jogando em cima de todos ali, causando um rebuliço, não deixando o próprio inferno organizado, desorganizando tudo, derrubando tudo, e todos correndo desordenadamente, cada um para um lado. E assim ele continuou no seu pinote, até que os próprios anjos caídos saíram pelo portal e foram tentar se refugiar nas portas do paraíso. E ele foi atrás com o touro. E daí os próprios anjos do paraíso, se vendo nessa situação de também, uma situação até ridícula e cômica, saírem correndo, acabaram todos entrando pelos portais do paraíso e ele atrás, causando aquele rebuliço, aquele pandemônio, aquela balbúrdia. Bom, fato é que assim ele continuou nesta confusão, todos tentando salvar suas almas, até que as 2 horas de prazo venceram, quando ele chega às portas do trono do nosso Pai Celeste. E neste momento, acabando-se o efeito do direito que lhes havia sido dado, ele e o touro amansam. E aí sim, os anjos todos e até arcanjos puderam tomar pé da situação e o prendendo novamente disseram que nem numa situação dessa ele era capaz de se comportar. Então ele ia ter muito trabalho no lugar em que eles iam lançá-lo, ele e o seu touro alado. Só que por estar ali já com uma outra percepção aos pés do Pai, os anjos e arcanjos ficaram surpresos ao ouvir a voz do Todo-Poderoso dizendo que, muito pelo contrário, que uma vez que ele adentrou ali ao paraíso, ele não poderia mais ser levado ao inferno e ali ele teria que ficar. E assim se fez. E essa é a história, um tanto ousada, mas que abre para nós algumas reflexões. Isto me lembra, obviamente, o Bom Bandido
na cruz, praticamente já dando seus últimos estertores, que reconheceu uma vida de más ações, mas também reconheceu que ele era responsável por aquilo que ele estava recebendo e não aquele homem que estava ao lado dele. E por esta percepção e por este último pensamento, por este arrependimento, ele conseguiu transmutar, limpar, se recuperar e merecer um outro destino. Me lembra também a história de Nobushinji, o grande general guerreiro, e Hakuin, o mestre Zen, quando este irrompe no templo, todo prepotente e cheio de si, dizendo ao monge: tu que vives do conhecimento, da sabedoria e do espírito, então me dizes aonde está o céu e o inferno. E o monge Hakuin, olhando para ele com ar de menosprezo, disse: como é que eu vou ensinar algo tão sublime para uma pessoa tão tosca, tão ignorante como você? E obviamente que aquilo afetou tremendamente o orgulho do general, que já sacando de sua katana, se posicionou para desferir o golpe, cheio de ira, por ter sido provocado na sua honra, no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua vaidade. E aí neste momento Hakuin olha para ele e fala: pois aí se abrem as portas do inferno. E aí o general entendeu que o inferno era esse estado de espírito que ele permitiu vir à tona. E percebendo que ele poderia ser o dono, que é o que significa a palavra Swami, né? Swami Paramahansa Yogananda, o grande ganso, né? Senhor de si mesmo, a palavra Swami. Você percebendo que você pode ser cobaia de seus próprios atos e ter este controle, ser senhor de si mesmo, ele fez uma reverência em Sampai e foi se afastando com gratidão. E aí Hakuin disse: e aí se abrem as portas do céu. Ou seja, céu e o inferno estão dentro da gente, dependem muito do nosso estado de espírito. E é o que aconteceu com aquele bandoleiro aos pés do Senhor, ao serenar a si e ao touro, e o touro sempre representa a nossa mente bravia, né? Então, com a nossa mente bravia, nós trazemos para nós o inferno, nós realizamos, se formos seguir os seus instintos, tudo que não é evolutivo. E aí, é o pescador aí, o Thiago, trazendo o camarão pra gente. E aí o que acontece? A tua mente também pode te colocar nos píncaros do céu, né? Então por isso que dizem que se você quer atingir uma alta dimensão, você não tem que buscar por méritos. E neste momento ele estava transformado. E o grande pai percebeu. E em gratidão, ele, se colocando numa postura reverente, mereceu, junto com o touro, um melhor destino, porque ele não era mais aquela mente desequilibrada, ele não era mais aquele bandoleiro do qual as pessoas estavam, inclusive, julgando, né? Merecia o julgamento para ir lá nas profundezas do inferno. E então, isto serve para a gente como um ensinamento maravilhoso, porque a partir do momento, não importa, cada dia, só por hoje, se você tem dentro de você a gratidão, o reconhecimento do ser imperfeito e a busca de evolução, a cada dia te é dada uma nova oportunidade de você apenas pisar nos campos floridos e não mais nos campos de lama. E como o Buda, assim que atingiu a iluminação, a cada pegada que você deixar nascer embaixo dos seus pés, uma flor de lótus. Isso é muito representativo, é muito significativo,
porque este ensinamento do bandoleiro e do touro, né, simbolicamente demonstra justamente isso. O touro é a nossa mente bravia que precisa ser domada. E uma vez que ela é domada, você se coloca num outro patamar. E ao se colocar num outro patamar, você começa a aferir os benefícios desta nova vibração, que já estava dentro de você, mas você não permitia, porque você estava muito cheio do voe, vaidade, orgulho e egoísmo. Que uma vez libertos de vaidade, orgulho e egoísmo, a gente consegue realmente alçar o verdadeiro voar. Este é o voe. Então é fácil da gente memorizar. Você trabalha a tua vaidade, o teu orgulho, o teu egoísmo, e aí você consegue sair da posse enlameada, você consegue deixar de ser aquela taturano lacraia rastejante e se torna uma linda borboleta. Você alça voo. Você mesmo tem o potencial para isso. E que foi o que aconteceu. O touro bravio, né, como a filosofia oriental nos ensina os 10 quadros da arte de apacentar o boi, né? Você consegue atingir esta alta dimensão, né? Porque você não está mais buscando o mérito. E este quadro, esses 10 quadros da arte de apacentar o boi, eu não sei se eu vou lembrar exatamente das 10 figuras, mas a ideia é essa. Do primeiro quadro é aquele boi bravio que está no mato, daí o velho morador da cabana sai para buscar encontrar o boi, ele encontra o boi, acho que é o segundo quadro, traz o boi para dentro de casa, começa a apacentar o boi, ou seja, domesticar um pouco, ele ainda é bravio, quer sair, mas através de ração, através da luz, do carinho, do calor, do conforto. Daí este boi, no quinto quadro, ele começa a andar junto com o senhor dele e começa a conduzi-lo sem querer fugir pela floresta, pela mata. Daí no sexto quadro ele já consegue trabalhar indo e voltando para casa. No sétimo quadro aparece este senhor já montado no próprio boi, caminhando. No oitavo quadro, ele começando a se dirigir para o mercado. Se eu não me engano, no nono quadro, entrando dentro do mercado com o boi que era bravio, cheio de gente. E no décimo quadro aparece ele já dentro do mercado, na feira, enfim, manso, em cima do boi, e as pessoas felizes por ver aquele lindo animal domesticado, né? Sentem uma necessidade de aproximação até para fazer carinho no boi e no seu domador, né? Que é o que acontece com os mestres. Eles irradiam uma presença amorosa, radiante, bondosa, que faz com que a gente queira se aproximar e ficar perto. Por isso que dizem que se você traz dúvida ao teu mestre e você se coloca receptivo, sem estar lotado destes egos, deste voe, desta vaidade, deste orgulho, deste egoísmo, que todos nós temos que trabalhar, você começa a receber, porque você está vazio e começa a ser plenificado. E aí você não tem mais dúvidas nenhuma, porque aquelas dúvidas que se havia trazido eram dúvidas do ego, eram dúvidas dos seus medos. Então fica para vocês a lição aí do bandido e do touro, e isso serve de ensinamentos para a gente. Vou mostrar agora um pouquinho para vocês como é que está o nosso dia chuvoso aqui, e vou ver se eu trago depois mais uma outra historinha para vocês. Um fraterno beijo, paz e luz. Valeu, gente. É isso aí, um fraterno beijo. Tchau, tchau.